Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Cidade de contrastes profundos, onde o mar encontra a montanha em um abraço eterno, onde a alegria contagiante convive lado a lado com a dor silenciosa, onde milhões de histórias se cruzam todos os dias nas calçadas de Copacabana, nas vielas da Lapa, nos corredores dos hospitais. Esta é uma dessas histórias. Laura Santos tinha exatamente 32 anos quando tomou a decisão mais radical de sua vida: parar de viver. Não fisicamente, é claro. Ela continuava respirando, acordando todos os dias, indo trabalhar, cumprindo suas obrigações. Mas emocionalmente? Emocionalmente, Laura havia se desligado do mundo como quem desliga um aparelho elétrico na tomada. Clique. Apagou. Há 3 anos, ela havia perdido o amor da sua vida em um acidente brutal e completamente inesperado. Um daqueles acidentes que você lê no jornal e pensa: que horror, mas nunca vai acontecer comigo. Até que acontece. E naquele dia sufocante no velório, com o caixão fechado porque a batida havia sido tão violenta, cercada por pessoas chorando e sussurrando condolências vazias, Laura fez uma promessa solene para si mesma: nunca mais amar, nunca mais se apegar, nunca mais arriscar seu coração. Ela se transformou em uma máquina, perfeita, controlada, eficiente, vazia. Os colegas de trabalho a admiravam, os pacientes a respeitavam, mas ninguém a conhecia de verdade, porque não havia mais nada para conhecer. Laura havia enterrado a versão dela que sabia rir espontaneamente, que dançava na cozinha, que acreditava em finais felizes. Ela se tornou a Doutora Santos. Apenas isso. Mas então, ele apareceu. Um fotojornalista completamente imprudente. Um homem que vivia constantemente no limite entre a vida e a morte, que não tinha medo de absolutamente nada, que saltava de aviões, cruzava fronteiras em guerra, dormia em zonas de conflito, exceto, talvez, de se apegar também. Porque Rafael Costa carregava seus próprios fantasmas, suas próprias promessas quebradas, seus próprios demônios silenciosos que o perseguiam nas noites sem lua. Esta é a história de 2 pessoas que juraram nunca mais amar, que construíram fortalezas impenetráveis ao redor de seus corações feridos e descobriram, da forma mais inesperada possível, que algumas promessas são feitas para serem quebradas, que algumas paredes são construídas para serem derrubadas e que às vezes a única maneira de curar uma ferida antiga é arriscando uma nova. Março de 2021. Uma terça-feira comum que se tornaria o dia mais terrível da vida de Laura. Laura Santos e Daniel Ferreira eram o casal que todos invejavam. Aquele casal irritantemente perfeito que aparece nas suas redes sociais e faz você questionar suas próprias escolhas de vida. Ela, cardiologista brilhante aos 29 anos, formada com louvor pela UFRJ, residência no INCOR em São Paulo, já respeitada no hospital onde trabalhava. Cabelo loiro sempre impecável, olhos claros que transmitiam competência e compaixão, uma inteligência afiada que impressionava até os médicos mais experientes. Ele, Daniel, cirurgião ortopedista de 31 anos, alto, atlético, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, adorado pelos pacientes, especialmente as crianças que ele operava gratuitamente em campanhas sociais. Um homem bom, realmente bom, não apenas na superfície. Casados há 5 anos, moravam em um apartamento charmoso em Botafogo com varanda que dava para a Baía de Guanabara. Nos fins de semana, corriam juntos na orla, cozinhavam juntos ouvindo MPB, planejavam viagens, discutiam nomes de bebês porque estavam tentando engravidar. Eram aquele casal que dançava junto na cozinha, que deixava bilhetinhos carinhosos na geladeira, que, mesmo depois de 5 anos, ainda se olhava com aquele brilho nos olhos. Todo mundo dizia: vocês são perfeitos juntos. Vocês vão envelhecer de mãos dadas. Laura acreditava nisso, completamente. Até aquela terça-feira de março. Daniel estava voltando do hospital após um plantão longo. Ele havia operado um menino de 8 anos com fratura exposta na perna. A cirurgia havia sido complicada, mas bem-sucedida.
Daniel estava cansado, mas feliz. Ele havia enviado uma mensagem para Laura. Cirurgia foi bem, voltando agora. Que tal pedirmos aquela pizza que você ama? Preciso te contar sobre esse pequeno guerreiro que operei hoje. Laura havia respondido: pizza aceita. Estou ansiosa para ouvir. Te amo. Dirige com cuidado, tá chovendo forte. Sempre. Te amo mais. Essa foi a última mensagem. Daniel estava na Avenida Borges de Medeiros, contornando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Chuva torrencial. Trânsito pesado como sempre. Aquela chuva carioca que transforma a cidade em caos. Ele estava no sinal vermelho. Cinto afivelado. Música tocando baixinho no rádio. E então um Jeep preto, dirigido por um empresário bêbado que havia saído de um happy hour, atravessou o sinal vermelho a 110 km/h. A batida foi instantânea, violenta, brutal. O carro de Daniel foi amassado como uma lata, o som do metal retorcendo, vidros explodindo. E então, silêncio. Daniel morreu no local. Morte instantânea, os médicos diriam depois. Não sofreu, tentariam consolá-la, como se isso importasse. Laura estava terminando sua ronda no hospital quando recebeu a ligação. Doutora Santos, aqui é da emergência do Hospital Souza Aguiar. Há um paciente aqui, Daniel Ferreira. Está listada como contato de emergência. O coração de Laura gelou. O que aconteceu? Ele está bem? Silêncio do outro lado. Aquele silêncio que diz tudo. Doutora, acho melhor a senhora vir até aqui. Laura ainda lembra de ter corrido, de ter pegado um Uber, pedindo freneticamente para o motorista ir mais rápido, de ter chegado no hospital, de ter visto colegas desviarem o olhar, de ter entrado na sala e visto o corpo coberto por um lençol branco, de ter puxado o lençol e visto o rosto dele. Daniel. Seu Daniel. Olhos fechados, rosto pálido, frio. Ela tocou o rosto dele, ainda quente, como se ele estivesse apenas dormindo. Daniel, ela sussurrou. Daniel, acorda. Por favor, acorda. Mas ele não acordou. Nunca mais acordaria. E algo dentro de Laura morreu naquele momento também. O velório foi 2 dias depois. Caixão fechado porque a família achou melhor assim. Igreja lotada. Daniel era amado por tantas pessoas. Laura ficou ali, de pé ao lado do caixão, recebendo pêsames, como se estivesse anestesiada, como se estivesse assistindo tudo de fora do próprio corpo. Ele te amava tanto, as pessoas diziam chorando. Vocês eram perfeitos juntos, que injustiça. Ele não teria querido te ver assim. Seja forte. Você é jovem, vai encontrar alguém novamente. Essa última frase a fez querer gritar, mas ela não gritou. Apenas assentiu educadamente e agradeceu. Sua irmã mais nova, Marina, segurou sua mão o tempo todo. Está tudo bem chorar, Laura, Marina sussurrou. Mas Laura não chorou, não conseguia. Era como se as lágrimas estivessem congeladas dentro dela. E naquela noite, sozinha no apartamento que havia sido deles, Laura olhou para as fotos nas paredes, para a camiseta dele pendurada no banheiro, para a xícara de café dele na pia, e tomou uma decisão fria e deliberada. Nunca mais vou permitir que alguém entre assim no meu coração. Nunca mais vou construir uma vida com alguém. Nunca mais vou arriscar essa dor devastadora. Amar é se tornar vulnerável. E eu nunca mais serei vulnerável. Nos meses seguintes, Laura se transformou. Tirou todas as fotos de Daniel. Doou as roupas dele. Mudou os móveis do apartamento. Apagou cada rastro físico dele da sua vida. As pessoas acharam que ela estava seguindo em frente. Mas Laura não estava seguindo em frente. Ela estava se fechando, construindo paredes. Cada tijolo era uma promessa. Nunca mais. E por 3 anos, ela manteve essa promessa. Até Rafael Costa. Quinta-feira, janeiro de 2024. O despertador de Laura tocou exatamente às 5 da manhã, como sempre. Ela já estava acordada antes dele tocar. Sempre estava. Desligou o alarme. Levantou imediatamente. Sem soneca, sem preguiça. Máquina. Apartamento em Copacabana,
12º andar, vista para o mar. Um imóvel moderno que ela havia comprado um ano atrás. Sem memórias, sem passado. Apenas funcional e bonito, tudo impecavelmente organizado. Cozinha minimalista, sala com sofá bege, mesa de vidro, sem nenhuma foto pessoal. Apenas quadros abstratos neutros. Quarto com cama king, lençóis brancos hoteleiros trocados religiosamente toda semana. Nada fora do lugar. Nada com alma. Laura foi para a cozinha. Café preto, sem açúcar. Uma torrada com pasta de amendoim. Vitamina de banana e aveia. A mesma refeição todos os dias há 3 anos. Enquanto tomava café, olhou pela janela. O mar estava calmo, céu começando a clarear. Copacabana acordando lentamente. Às 5h30, vestiu roupa de corrida. Tênis de performance, fones de ouvido com playlist instrumental de foco. Desceu pelo elevador. Correu sua rota de sempre. Copacabana até o Arpoador e volta. 8 quilômetros, sem pausas. Passava por pessoas, casais caminhando de mãos dadas, grupos de amigos se exercitando juntos. Mas Laura corria sozinha, sempre sozinha. De volta ao prédio, às 6h30. Banho rápido de 10 minutos, água quente, depois fria para acordar completamente. Skincare básico, limpeza, hidratante, protetor solar. Maquiagem discreta, apenas uma base leve, um pouco de blush, batom nude, nada chamativo. Profissional. Cabelo loiro, sempre preso em coque baixo impecável, nenhum fio fora do lugar. Roupa, calça social preta, camisa branca, sapato fechado confortável. Por cima, o jaleco branco imaculado com seu nome bordado. Doutora Laura Santos, cardiologia. Às 7h em ponto, saía de casa. Uber até o Hospital Santa Cruz, em Botafogo. Nunca dirigia. Preferia assim, menos uma variável para controlar. Chegava ao hospital às 7h20. Crachá no bolso do jaleco, estetoscópio ao redor do pescoço, tablet na mão. Bom dia, doutora Laura, a recepcionista sempre dizia. Bom dia, Laura respondia educadamente, mas sem parar, sem conversa, direto para a UTI cardíaca, onde era chefe há 1 ano. Mais jovem chefe de UTI que o hospital já teve, promovida por mérito absoluto. A equipe a respeitava, mas ninguém era íntimo dela. A doutora Laura é incrível tecnicamente, os residentes comentavam entre si. Mas é impossível aproximar dela, é como uma estátua de gelo. Ela já sorriu alguma vez? Uma enfermeira nova havia perguntado uma vez. Não desde que eu trabalho aqui, outra respondeu. E olha que já faz 2 anos. Laura começava a ronda, paciente por paciente, checava monitores, exames, medicações. Conversava com as famílias com um tom profissional, mas distante. Seu pai está estável. O procedimento foi bem sucedido. Deve receber alta em 3 dias. Sua mãe precisará de acompanhamento rigoroso. Vou prescrever os medicamentos. Eficiente, competente, fria. Almoçava sozinha no refeitório. Sempre a mesma coisa. Salada, proteína grelhada, legumes. Comia rapidamente enquanto lia artigos médicos no tablet. Colegas passavam por ela. Laura, vamos almoçar juntos? Dr. Ricardo, um cardiologista da mesma idade, às vezes tentava. Obrigada, mas estou ocupada. Ela sempre respondia. Ele desistiu de tentar há meses. À tarde, mais atendimentos. Reuniões com a diretoria. Supervisão de residentes. Doutora Laura, esse paciente apresentou arritmia. Um residente reportava nervoso. ECG completo. Holter 24 horas. E revise a medicação. Agora, ela ordenava com firmeza. Ela era exigente. Impecável. Zero margem para erro. Alguns residentes a temiam. Outros a admiravam. Ninguém a conhecia. Saía do hospital às 21 horas, às vezes mais tarde. Pegava Uber de volta. Parava no mercado. Comprava sempre as mesmas coisas. Frango, legumes, frutas, ovos, aveia. Em casa jantava sozinha. Geralmente uma omelete com salada. Assistia algum documentário na TV. Nada romântico, nada emocional. Documentário sobre natureza, ciência, história. Às 22h30 ia dormir.
Configurava o alarme para 5 horas, rotina perfeita, e repetia no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sua vida era um relógio suíço, precisa, previsível, segura, sem surpresas, sem emoções, sem riscos. Gelo não sangra, gelo não chora, gelo não quebra. Pelo menos era isso que Laura dizia para si mesma todas as noites antes de dormir. Estou bem assim. Não preciso de ninguém. Não preciso de nada além do meu trabalho. Mas às vezes, tarde da noite, quando a cidade finalmente silenciava, Laura olhava para o teto do quarto e sentia aquele vazio. Aquele buraco imenso no peito que ela fingia não existir durante o dia. E por um segundo, apenas um breve segundo, ela se perguntava: isso é realmente viver? Ou é apenas existir? Mas então ela afastava esse pensamento, virava de lado, fechava os olhos com força e dormia. Ou tentava. Até aquela quinta-feira de janeiro, quando tudo mudou. Quinta-feira, 19h30. Laura estava no posto de enfermagem da UTI, assinando os últimos relatórios do dia. Cansada, mas satisfeita. Havia sido um dia produtivo. 2 pacientes de alto risco estabilizados. Uma cirurgia de emergência bem-sucedida. Ela estava prestes a ir embora quando ouviu o código. Código Trauma Sala 2. Paciente politraumatizado chegando em 3 minutos. Todos disponíveis para a emergência. O tom era de urgência máxima. Laura não hesitou. Largou a caneta, pegou o estetoscópio e correu para a sala de trauma. Quando chegou, a equipe já estava se preparando. Dr. Henrique, o cirurgião geral. Doutora Camila, anestesista. 3 enfermeiros, todos em posição. O que temos? Laura perguntou, assumindo o comando imediatamente. Acidente de moto na linha vermelha. O coordenador de emergência respondeu. Vítima masculina, idade estimada 30 a 35 anos. Bateu na traseira de um caminhão em alta velocidade, tentando desviar de um carro. Capacete salvou o mais possível, TCE, fraturas múltiplas no membro superior direito, contusões torácicas e abdominais. Inconsciente no local. SAMU estabilizou e está trazendo. Preparar sala cirúrgica de emergência, Laura ordenou. E chamar ortopedia. Vamos precisar. 2 minutos depois, as portas da emergência se abriram com estrondo. A equipe do SAMU entrou correndo com a maca. E lá estava ele, Rafael Costa. Um homem visivelmente na faixa dos 30 e poucos anos. Cabelo escuro médio, bagunçado e sujo de sangue. Pele bronzeada. Tatuagens parcialmente visíveis nos braços expostos, onde a jaqueta de couro havia rasgado. Rosto machucado com cortes e hematomas. Jaqueta destruída, calça jeans rasgada, mas ainda respirando, ainda vivo. PA 90-60, taque cardíaco em 110, SpO2 em 94%, com O2 suplementar. O paramédico reportou rapidamente, enquanto transferiam ele para a maca hospitalar. Possível fratura exposta em membro superior direito, suspeita de contusão pulmonar pelo padrão respiratório. Hematomas em abdômen e tórax. GCS estava 8 no local, agora está em 10. Laura se aproximou, entrando imediatamente em modo médico. Todos os sentimentos desligados. Apenas a doutora, apenas a profissional. Paciente do sexo masculino, aproximadamente 35 anos, ela começou, examinando rapidamente. Vias aéreas pérvias, respiração irregular, circulação comprometida, acessar 2 veias calibrosas, iniciar reposição volêmica, raio-x de tórax, crânio e membro superior STAT, tomografia de crânio e abdômen. Alguém sabe o nome dele? Encontramos documentos. Um paramédico entregou uma carteira enlameada e uma mochila rasgada. Rafael Costa, 35 anos. Senhor Costa, Laura chamou alto, olhando para o rosto dele. Rafael, consegue me ouvir? Sem resposta. Ele estava inconsciente. Ela começou a examinar sistemática e rapidamente. Pupilas reagindo, mais lentas. Hematoma se formando na têmpora direita. Braço direito visivelmente deformado. Fratura. Respiração superficial. Vou precisar do ortopedista aqui em 10 minutos, ela disse. A equipe trabalhava em sincronia perfeita.
Laura era uma líder nata em situações de emergência. Calma, precisa, controlada. Enquanto um enfermeiro cateterizava as veias, Laura continuou o exame físico. Palpou o abdômen, rígido, sinal preocupante. Possível lesão interna. Vamos precisar de ultrassom abdominal também. Fast protocol. Ela estava verificando os sinais vitais dele, anotando mentalmente cada detalhe quando aconteceu. Rafael abriu os olhos. Olhos verdes, extremamente verdes, quase translúcidos mesmo sob a luz artificial forte da sala de trauma. Intensos, mesmo confusos com a concussão, mesmo vidrados pela dor. Ele piscou várias vezes, tentando focar. E então olhou diretamente para Laura e sorriu. Um sorriso mínimo, doloroso, mas genuíno. E disse, com voz rouca e arrastada, "Anjo, você é meu anjo?" Laura franziu a testa profissional. "Senhor Costa, você está no Hospital Santa Cruz. Sofreu um acidente de moto grave. Precisa ficar imóvel. Está me ouvindo?" "Anjo loiro de jaleco", ele murmurou ainda sorrindo levemente. "Morri e fui para o céu. Você não morreu. Está vivo, mas precisamos cuidar de você. Você está sentindo dor?" Tudo dói", ele sussurrou. "Mas vale a pena. Se você é a última coisa que eu vejo." E então desmaio novamente. Laura sentiu um arrepio estranho subir pela espinha. Ignorou. Trabalhou rápida. A tomografia mostrou concussão leve, sem hemorragia cerebral. Boa notícia. O raio-x confirmou fratura complexa no úmero direito. O ultrassom mostrou pequena contusão hepática, mas sem sangramento ativo. Ele tinha tido sorte. Muita sorte. O ortopedista chegou, Dr. Paulo. "Fratura feia", ele comentou olhando os exames. "Vai precisar de cirurgia. Vou estabilizar com fixação interna." "Ele está estável para a cirurgia?" Paulo perguntou. "Sim", Laura confirmou. "Sinais vitais normalizando. Pode levar." 3 horas depois, Rafael estava na UTI, pós-cirurgia. Braço direito imobilizado com fixação externa temporária até o edema diminuir. Costelas enfaixadas. Rosto limpo, mas coberto de hematomas e alguns pontos. Laura foi verificá-lo antes de ir embora. Ele dormia profundamente, sob efeito da anestesia. Ela olhou para ele por um momento. Quem era esse homem? Que levava uma mochila cheia de câmeras fotográficas e lentes caríssimas, que andava de moto em alta velocidade na chuva, que tinha tatuagens e olhos verdes e a chamou de anjo. Só mais um imprudente, Laura pensou friamente. Mais um que acha que é invencível até não ser. Mas algo naqueles olhos verdes ficou com ela enquanto ia embora. Algo que ela não conseguia nomear. E não gostou da sensação. Sábado, 9h30. Laura estava fazendo a ronda da UTI. Final de semana, mas ela sempre trabalhava. Não tinha nada melhor para fazer mesmo. Quando entrou no quarto 7, Rafael estava acordado. Sentado na cama hospitalar com dificuldade, braço direito engessado em tipóia acolchoada, rosto colorido de roxo e amarelo dos hematomas, alguns pontos acima da sobrancelha. Mas acordado, alerta, e olhando pela janela com expressão pensativa. Ele virou quando ouviu ela entrar e sorriu. Mesmo com o rosto machucado, o sorriso era genuíno e charmoso. "Você", ele disse, "meu anjo voltou." Laura manteve a expressão neutra, profissional. "Bom dia, Sr. Costa. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Como está se sentindo?" "Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim." "Ah, espera, quase aconteceu." Ele tinha senso de humor. Interessante. Laura se aproximou checando os monitores. Sinais vitais estáveis. "Bom, você teve muita sorte. Fratura composta no úmero direito, já operada e estabilizada. 3 costelas fraturadas. Concussão leve. Múltiplas contusões. Poderia ter sido muito pior. Quanto tempo vou ficar aqui?" "Mínimo 2 semanas. Depois fisioterapia intensiva por pelo menos 3 meses. Seu braço vai precisar de muito cuidado." Rafael fez uma careta. 2 semanas? Não posso. Tenho um trabalho em Salvador daqui a 10 dias. Um festival de fotografia.
Eu preciso estar lá. Senhor Costa, Laura disse com um tom firme, olhando diretamente para ele. Você quase morreu. Seu braço direito foi completamente reconstruído com placas e parafusos. Você tem 3 costelas quebradas. Se fizer esforço antes do tempo, pode complicar a consolidação óssea ou pior, desenvolver uma infecção grave. Então não, você não vai a lugar nenhum. Ordens médicas. Rafael a estudou por um longo momento. Ela era bonita. Muito bonita, na verdade. Cabelo loiro preso em coque perfeito. Olhos claros. Um cinza azulado único. Pele clara e impecável. Traços delicados, mas sérios. Postura ereta, quase militar. Mas havia algo mais. Algo nos olhos dela. Uma frieza que não era natural. Era construída. Você é sempre assim? Ele perguntou de repente. Laura franziu a testa. Assim como? Controlada, rígida, como se tivesse engolido uma régua. Laura o olhou friamente. Sr. Costa, sugiro que use esse tempo para refletir sobre suas escolhas imprudentes. Andar de moto em alta velocidade, na chuva, em uma das rodovias mais perigosas do Rio? Isso não é corajoso, é estúpido. Uau, Rafael disse, mas ainda sorria. Sem rodeios, gostei. Não estou aqui para agradar. Estou aqui para garantir que você sobreviva à sua própria imprudência. Laura virou para sair. Qual é seu nome? Ele perguntou. Ela parou, olhou por cima do ombro. Está no jaleco, doutora Santos. Doutora Santos, Rafael repetiu. Mas qual é seu primeiro nome? Irrelevante. Para você, talvez. Para mim, gostaria de saber o nome da mulher que salvou minha vida. Laura hesitou. Por que isso a incomodava? Laura, ela disse finalmente. Doutora Laura Santos. Laura, ele repetiu suavemente, como se estivesse testando o nome. Nome bonito, combina com você. Beba bastante água. Um enfermeiro virá trocar seu curativo em 1 hora. Se sentir dor, pressione o botão, não seja estoico. E saiu. Mas Rafael ficou sorrindo mesmo depois que ela saiu. Interessante. Muito interessante. Nos dias seguintes, Rafael se tornou o paciente mais interessante de Laura. Ele não obedecia a ordens. Levantava quando não devia. Caminhava pelo corredor mesmo com as costelas quebradas. Fazia piadas com os enfermeiros. Conhecia todo mundo pelo nome em 2 dias. Dona Maria, a senhora faz o melhor café dessa UTI. Ele dizia para a senhora da limpeza, que sorria tímida. Carlos, valeu por trazer o jornal. Você é o cara, para o enfermeiro. Todo mundo gostava dele. Ele tinha aquela energia contagiante, exceto Laura. Toda vez que ela entrava no quarto dele para a ronda, ele a provocava. Dia 3. Olha só, a doutora Gelo chegou. Meu nome é doutora Santos, Sr. Costa. Eu sei, mas doutora Gelo combina muito mais com você. Continue assim, e vou pedir para dobrar seu tempo de internação. Promessa ou ameaça? Laura o ignorava. Checava os sinais vitais. Anotava no prontuário. Saía sem mais palavras. Dia 4. Rafael estava sentado na cama, tentando comer o almoço hospitalar com a mão esquerda. Comida caindo do garfo. Laura entrou para a ronda. Precisa de ajuda? Ela perguntou ao profissional. Você está oferecendo para me alimentar, doutora Santos? Que gentileza! Estou oferecendo para chamar um auxiliar de enfermagem. Ah, menos romântico, mais eficiente. Sua marca registrada. Laura cruzou os braços. Por que você está sendo tão difícil? Difícil? Rafael pareceu genuinamente surpreso. Estou sendo amigável. Há diferença. Amigável seria obedecer às orientações médicas. Onde está a graça nisso? Não precisa ter graça. Precisa ter eficiência. Você realmente acredita nisso? Que vida é só sobre eficiência? Laura ficou tensa. Acredito que vida é sobre sobrevivência. E sobreviver requer disciplina. Sobreviver não é o mesmo que viver. Filosofia barata de quem quase morreu por imprudência. Rafael riu, mesmo doendo as costelas. Touché. Mas você ainda não respondeu minha pergunta. Qual pergunta? Por que você é assim? Assim como? Trancada, como se tivesse medo de sentir qualquer coisa. Laura ficou pálida, virou e saiu sem responder. Rafael ficou olhando a porta por onde ela saiu. Havia tocado em um nervo.
Ele sabia. Dia 6. Laura entrou e encontrou o quarto dele diferente. Havia fotos espalhadas pela cama, dezenas delas, impressas em papel fotográfico de alta qualidade. "O que é isso?" ela perguntou, curiosa apesar de si mesma. "Meu trabalho. Fotojornalismo." Laura se aproximou. Profissionalismo momentaneamente esquecido. As fotos eram poderosas. Uma criança síria, não mais que 5 anos, segurando um ursinho de pelúcia sujo em meio aos escombros de uma casa destruída. O olhar da criança era de uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Um grupo de refugiados cruzando a fronteira à noite, apenas suas silhuetas visíveis contra o céu alaranjado. Uma mulher idosa no Congo, olhando diretamente para a câmera, lágrimas escorrendo, mas com uma dignidade feroz no rosto. Mas também havia beleza. Um pôr-do-sol incrível no deserto. Crianças rindo em uma vila pobre, jogando bola com uma lata. Uma mãe amamentando seu bebê, rosto sereno de amor absoluto. "Você tirou todas essas fotos?" Laura perguntou suavemente. "Tirei. Passei os últimos 5 anos documentando conflitos. Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Iêmen." "Por quê?" A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Rafael a olhou sério pela primeira vez. "Porque alguém precisa mostrar o que está acontecendo. Alguém precisa fazer as pessoas verem e sentir. As pessoas vivem em suas bolhas confortáveis, achando que o mundo está bem, mas não está. E se ninguém mostrar, ninguém vai se importar. E vale a pena arriscar sua vida por fotos? Vale. Essas fotos mudaram políticas. Essas fotos levantaram milhões em doações. Essas fotos salvaram vidas." Laura olhou para uma foto específica, um soldado amparando uma criança ferida. Esse soldado, ele era seu amigo? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Era. Marcos, fotojornalista americano, meu melhor amigo, estava me cobrindo quando um atirador abriu fogo. Ele me protegeu, levou 2 tiros. Eu saí ileso. "Sinto muito." "Eu também, todos os dias." Laura olhou para ele diferente. Havia dor ali, dor real, escondida sob o sorriso fácil e as piadas. "É por isso que você continua, mesmo arriscando?" "Não, continuo porque ele me fez prometer, antes de morrer. Me fez prometer que eu continuaria mostrando a verdade, que eu não deixaria a morte dele ser em vão. E é por isso que você não tem medo de morrer," Laura disse suavemente, mais para si mesma. "Errado," Rafael a corrigiu. "Eu tenho medo, muito medo, mas faço mesmo assim, porque medo não pode ser desculpa para não viver." Laura sentiu algo apertar em seu peito. "Sentir só traz dor," ela disse, amarga. "Ou traz vida. Depende de como você lida." Laura não respondeu. Colocou as fotos de volta na cama dele cuidadosamente. "Você é talentoso. Obrigado. Mas ainda imprudente. Sempre." E Laura saiu. Mas aquela conversa ficou com ela pelo resto do dia. Dia 9. Rafael estava andando pelo corredor com a ajuda de um andador, contra as ordens médicas explícitas. Laura o viu e marchou diretamente até ele. "Senhor Costa, o que você acha que está fazendo?" "Andando. Reabilitação precoce. Medicamente comprovado que acelera a recuperação. Não com 3 costelas quebradas." "Ah, mas veja, estou bem, sem dor." "Ok, com dor, mas dor gerenciável. Volte para o quarto agora." "Doutora Gelo está brava?" "Doutora Santos está prestes a sedar você se não obedecer." Rafael riu, mas obedeceu. Laura o acompanhou de volta ao quarto, preparada para segurá-lo se ele caísse. Quando ele se sentou na cama, ofegante, ela verificou seus sinais vitais. Taquicardíaco. "Você é impossível," ela murmurou. "E você é linda quando está irritada." Laura congelou. Olhou para ele com olhos arregalados. Rafael percebeu que tinha cruzado uma linha. "Desculpa. Desculpa." "Eu não... Isso é inadequado." "Eu sei. Não vai acontecer de novo." Mas o silêncio entre eles mudou. Ficou carregado. Laura saiu rapidamente, mas seu coração estava acelerado. E ela odiou isso. Dia 12. Rafael estava sendo examinado por Laura quando perguntou:
Posso te fazer uma pergunta pessoal? Provavelmente vou recusar. O que aconteceu com você? Laura parou de escrever no prontuário. Não sei do que está falando. Laura. Primeira vez que ele usou o primeiro nome dela. Você é jovem, brilhante, bonita, mas anda por aí como se estivesse carregando o mundo nas costas. Como se tivesse construído uma parede de gelo ao seu redor. Alguém te machucou. Muito. Laura ficou pálida. Você não me conhece? Não. Mas eu reconheço alguém fugindo da vida. Porque eu também fugi. Por muito tempo. Depois que Marcos morreu. E o que mudou? Quase morri. Dessa vez na moto. E quando estava deitado na rodovia, vendo as luzes se aproximarem, pensei: é assim que termina? Vivendo com medo? Sem ter realmente vivido? E percebi que Marcos teria me odiado por isso. Laura sentou na cadeira ao lado da cama dele, algo nela cedendo. Eu perdi alguém, ela admitiu baixinho. Há 3 anos. Meu marido. Acidente de carro. Foi repentino. Brutal. Um dia estávamos planejando o futuro. No dia seguinte, ele estava morto. Sinto muito, Rafael disse com sinceridade genuína. E naquele dia eu prometi para mim mesma: nunca mais. Nunca mais vou me abrir assim. Nunca mais vou construir minha vida ao redor de alguém. Porque quando você perde, é insuportável. E você acha que não sentir é proteção, não é? Não. É prisão. Você está viva, Laura, mas não está vivendo. Pelo menos não estou sofrendo. Tem certeza? Porque do que eu vejo, você sofre todos os dias. Só que sozinha, em silêncio. Laura sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não ia chorar, não aqui, não na frente dele. Levantou rápido. Preciso ir, outros pacientes. Laura, mas ela já tinha saído. Rafael ficou olhando a porta fechada. Toquei fundo demais, ele pensou, mas ela precisava ouvir. 2 semanas depois, em uma terça-feira nublada, Rafael recebeu alta médica. Laura entrou para fazer a última revisão e entregar os documentos. Bom dia, ela disse, profissional como sempre. Último dia me vendo. Deve estar feliz. Aliviada que você sobreviveu à sua própria teimosia. Rafael sorriu. Laura verificou o braço dele. A imobilização externa havia sido removida. Agora apenas uma tipóia. Você está liberado para ir para casa, mas com condições rigorosas. Ela entregou uma lista impressa. Fisioterapia 3 vezes por semana, sem exceção. Não dirigir por 3 meses. Não andar de moto por 6 meses. Não carregar peso com o braço direito por pelo menos 2 meses. Acompanhamento ortopédico semanal. E se eu sentir qualquer coisa estranha, ligar imediatamente. Entendido. Senhor Costa, estou falando sério. Seu braço foi seriamente danificado. Se você não seguir o protocolo, pode perder mobilidade permanente. Sim, doutora, vou ser um paciente modelo, prometo. Laura duvidava disso, mas acenou. Bem, então, boa sorte. Cuide-se. Ela estava indo embora quando Rafael falou. Laura. Ela parou. Virou. Sim. Obrigado. Por salvar minha vida. E por me ouvir. Nessas 2 semanas. Estava fazendo meu trabalho. Não foi mais que isso. Você é uma médica incrível, mas também é uma pessoa incrível, mesmo que tente esconder. Laura não sabia o que dizer. Rafael se aproximou dela, ainda mancando levemente, braço em tipóia, mas determinado. Deixa eu te pagar um café, como agradecimento. Não é necessário. Eu sei que não é necessário, mas eu quero. E acho que você também quer. Só está com medo de admitir. Um café não vai mudar nada. Então não vai fazer mal, é só um café. Laura deveria ter dito não. Todas as suas defesas gritavam para dizer não. Mas algo nela, algo pequeno e frágil que ela pensava ter enterrado há 3 anos, sussurrou. Apenas um café. O que pode acontecer? Um café, ela disse finalmente. Apenas um. E precisa ser rápido. Tenho plantão hoje à noite. O rosto de Rafael se iluminou. Hoje à noite? Que tal amanhã, então? Sem pressas? Amanhã, 15 horas. Me mande o endereço. Meu número está no prontuário? Está. Ótimo, vou mandar a localização. Laura acenou e saiu.
Mas enquanto caminhava pelo corredor, sentiu algo estranho. Borboletas no estômago. Quando foi a última vez que sentiu isso? Não conseguia lembrar. E isso a assustou e a excitou ao mesmo tempo. Quarta-feira, 15 horas. Laura chegou à cafeteria em Ipanema 5 minutos adiantada, sempre pontual. Era um lugar charmoso, pequeno, vista para o mar, decoração simples mas elegante, cheiro de café fresco. Rafael já estava lá, sentado em uma mesa na varanda externa. Jeans escuros, camiseta branca, tipóia colorida. Ele havia desenhado algo nela? Cabelo um pouco mais arrumado, mas ainda desgrenhado. Ele acenou quando a viu. Laura atravessou a cafeteria. Estava vestida casual, pela primeira vez que ele a via sem o jaleco. Calça jeans clara, blusa bege simples, cabelo solto caindo pelos ombros. Sem maquiagem pesada, natural. Ela estava linda. Oi, Rafael disse, levantando educadamente. Obrigado por vir. Disse que viria. 30 minutos, certo? 30 minutos, ele confirmou sorrindo. Eles se sentaram. Um garçom veio. Expresso duplo, Laura pediu. Cappuccino, Rafael pediu. E 2 fatias do bolo de cenoura, por favor. Eu não pedi. Eu sei, mas o bolo daqui é incrível. Confia em mim. Laura revirou os olhos, mas não protestou. Quando o garçom saiu, um silêncio desconfortável se instalou. Então, Rafael começou. Então, Laura repetiu. Isso é estranho, né? Um pouco. Paciente e médica tomando café. Tecnicamente você não é mais meu paciente. Verdade. Então agora somos só 2 pessoas tomando café. Exatamente. Outro silêncio. O café chegou. Laura tomou um gole. Forte. Bom. Como está o braço? Ela perguntou, voltando para terreno seguro. Dolorido, mas melhorando. Comecei a fisioterapia ontem. A fisioterapeuta é assustadora. Acho que vocês 2 se dariam bem. Laura quase sorriu. Quase. É você. Quando volta a fotografar? Ainda não sei. Estou planejando projetos, revisando trabalhos antigos. O bolo chegou. Rafael empurrou um prato para ela. Experimenta. Laura pegou o garfo, provou. Os olhos se arregalaram. Isso é realmente bom. Falei. Confie em mim mais. Eles comeram em silêncio por um momento. Então Rafael perguntou. Você sempre quis ser médica? Sempre, desde criança. Meu avô morreu de infarto quando eu tinha 12 anos. Na minha frente. Eu não sabia o que fazer. Me senti impotente. Prometi que nunca mais me sentiria assim. E vira cardiologista. Faz sentido. Sim. E você? Sempre quis ser fotógrafo? Não. Na verdade, estudei jornalismo. Queria ser repórter de guerra. Mas descobri que podia contar histórias melhores através de imagens. Uma foto pode mostrar o que 1000 palavras não conseguem. Como aquela da criança síria. Exatamente. Meia hora virou 1 hora. 1 hora virou 2. Eles falaram sobre tudo. Música, filmes, lugares que visitaram, comidas favoritas. Rafael contava histórias hilariantes sobre suas viagens. A vez que comeu insetos fritos na Tailândia. Quando se perdeu no deserto do Saara. O dia em que uma criança afegã roubou sua câmera e tirou as melhores fotos que ele já viu. Laura ria. Realmente ria. Algo que não fazia há tanto tempo. Você deveria rir mais, Rafael disse suavemente. Não costumo ter motivos. Então vamos encontrar motivos. Laura ficou séria de repente. Rafael, eu não sei se posso fazer isso. Fazer o quê? Tomar café? Você sabe o que eu quero dizer. Não sei, me explica. Laura suspirou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu te contei, sobre Daniel, sobre minha promessa. Eu não consigo fazer isso de novo. Me abrir, me apegar. Eu não estou pedindo para você se apegar. Estou pedindo para você viver um pouco. Tomar café, conversar, conhecer alguém novo. Não precisa ser mais que isso. Mas pode virar. E se virar? Seria tão ruim assim? Seria terrível. Porque quando eu perder você, se você me perder, se, não quando. A diferença é mínima. Rafael se inclinou para a frente.
Laura, você está vivendo como se já tivesse morrido, como se a vida tivesse acabado quando Daniel morreu. Mas não acabou. Você está aqui, respirando, com um coração batendo. Mesmo que você tente congelá-lo, é mais seguro assim. Mais seguro, mas mais triste. Muito mais triste. Laura sentiu lágrimas queimarem, mas piscou rápido. Eu preciso ir. Laura, obrigada pelo café e pelo bolo. Ela levantou, pegou a bolsa. Rafael segurou o pulso dela gentilmente. Vem comigo nesse sábado. Onde? Complexo do Alemão. Estou documentando o trabalho de ONGs lá. Mostra um mundo diferente, vida real. Quero que você veja. Eu nunca fui a uma favela. Exatamente por isso, vem comigo. Se você odiar, nunca mais te convido para nada. Laura olhou para ele. Para aqueles olhos verdes persistentes. Por que você se importa tanto? Porque eu acho que você merece mais do que essa prisão que construiu. E eu quero te mostrar isso. Laura hesitou. Toda a lógica gritava para recusar. Mas ela disse, sábado, que horas? Rafael sorriu. 10 horas. Te pego em casa. Te encontro na estação do teleférico. Combinado. Sábado, 10h15. Laura estava na estação do teleférico do Alemão, nervosa. Estava vestida casual. Jeans, tênis confortável, camiseta simples, cabelo preso em rabo de cavalo, mochila pequena nas costas. Ela se sentia completamente fora do lugar. Rafael chegou sorrindo. Uma mochila com equipamento fotográfico pendurada no ombro esquerdo, o direito ainda em recuperação. Pronta para a aventura? Define aventura. Confie em mim. Eles pegaram o teleférico. Laura olhou pela janela enquanto subiam a encosta. A vista era impressionante. Casas coloridas empilhadas umas sobre as outras, ruas estreitas serpenteando, crianças brincando, roupas no varal, vida pulsando. É lindo, Laura murmurou surpresa. As pessoas só veem violência quando olham para as favelas, mas há tanta vida aqui, tanta comunidade, tanta resiliência. Quando desceram, Rafael a guiou pelas ruas estreitas. Ele conhecia todo mundo. Fala, seu Joaquim. Ele cumprimentava um senhor sentado em uma cadeira na frente de casa. Opa, Rafael, trouxe visita? O senhor respondeu sorrindo. Trouxe, essa é a doutora Laura, amiga minha. Bem-vinda, doutora. Mais à frente, um grupo de crianças correu até Rafael. Tio Rafael, tira foto da gente. Calma, galera. Rafael riu. Vou tirar sim. Ele pegou a câmera com dificuldade, ainda limitado pelo braço direito, e começou a fotografar as crianças fazendo poses engraçadas. Laura observava, fascinada. Uma menina pequena, não mais que 6 anos, se aproximou de Laura timidamente. Você é bonita. Laura se agachou para ficar na altura da menina. Obrigada. Você também é muito bonita. Qual é seu nome? Júlia. Oi, Júlia. Eu sou Laura. Júlia ofereceu um pirulito pegajoso para Laura. Quer? Laura hesitou apenas um segundo antes de aceitar. Obrigada. E pela primeira vez em anos, Laura sorriu um sorriso genuíno, espontâneo. Rafael fotografou esse momento discretamente. Mais tarde, eles visitaram uma ONG que oferecia aulas de música para crianças. Laura viu adolescentes tocando violão, cantando, rindo. Essa ONG tirou tantas crianças do tráfico, Rafael explicou. Deu alternativas, esperança. É incrível. E precisa de mais apoio, mais visibilidade, por isso documento, para que as pessoas vejam que vale a pena investir aqui. Eles almoçaram em um bar local. Feijoada simples, mas deliciosa. Melhor feijoada que já comi, Laura admitiu. Comida feita com amor sempre é melhor. À tarde, enquanto caminhavam de volta, Laura disse, obrigada por me trazer aqui. Gostou? Mais do que imaginei. Eu vivo em uma bolha. Hospitais, apartamento. Não vejo isso. Vida real. Comunidade real. Todo mundo vive em bolhas. Mas é importante sair delas às vezes. Laura olhou para ele. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Bom diferente ou ruim diferente? Ainda não decidi. Rafael riu. Nos fins de semana seguintes, Rafael continuou levando Laura para lugares.
praia do Arpoador ao nascer do sol. Laura nunca havia acordado tão cedo voluntariamente, mas o sol surgindo do mar a deixou sem palavras. Samba na Lapa. Laura não dançava há anos. Rafael a puxou para a pista mesmo com o braço machucado. Ela resistiu no começo, rígida, mas aos poucos começou a se soltar, a sorrir, a rir. Feira de arte em Santa Teresa. Laura comprou uma pequena aquarela de uma paisagem carioca, a primeira peça de arte que comprava em anos, e aos poucos, sem perceber, suas paredes começaram a cair. Ela começou a contar coisas para ele, memórias da infância, histórias engraçadas da faculdade de medicina, seus medos, seus sonhos antigos, e Rafael ouvia, realmente ouvia, e compartilhava suas próprias histórias, suas cicatrizes emocionais, seus pesadelos sobre Marcos, sua culpa de sobrevivente. Eles eram dois sobreviventes, tentando reaprender a viver. Sexta-feira à noite. 3 semanas depois do primeiro café. Laura tinha saído do plantão cansada, mas estranhamente feliz, leve. Rafael havia mandado mensagem mais cedo. Terminou o plantão? Praia. Preciso te mostrar algo. Ela deveria ter ido para casa, dormir, descansar. Mas respondeu. Que horas? 20 horas? Te busco. Me encontre lá. Posto 9, Ipanema? Perfeito. Laura foi para casa, tomou banho rápido, trocou de roupa. Vestido leve, sandálias, cabelo solto. Olhou para si mesma no espelho. Quando foi a última vez que se arrumou para algo que não fosse trabalho? Afastou o pensamento e saiu. Rafael já estava lá quando chegou, sentado na areia, câmera ao lado, olhando o mar. Oi, ela disse, sentando ao lado dele. Oi, dia puxado? Sempre. Mas bom, salvamos 2 pacientes de infarto hoje. Superação heroína. Laura riu. Nada disso. Só médica fazendo seu trabalho. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo as ondas. Sobre o que você queria falar? Laura perguntou. Eu te trouxe algo. Rafael pegou uma envelope da mochila e entregou para ela. Laura abriu. Era uma foto dela, naquele dia no Alemão. Agachada, sorrindo para a pequena Júlia. O sol iluminava seu rosto, seus olhos brilhavam. Ela parecia viva. Essa é a Laura que eu vejo, Rafael disse suavemente. Quando você deixa as paredes cair, quando você sorri de verdade, você deveria se ver, deveria sorrir mais. Laura sentiu algo apertar em seu peito. Rafael, eu não sei se consigo fazer isso. Sem fazer o quê? Isso nós, seja lá o que isso está se tornando. E o que isso está se tornando? Algo que me assusta. Rafael se virou para olhá-la diretamente. Eu também estou assustado, Laura. Você acha que é fácil para mim? Eu passei os últimos 5 anos evitando qualquer tipo de conexão real. Vivendo de mochila nas costas, sem raízes, sem apegos, porque perder Marcos me destruiu e eu prometi nunca mais deixar ninguém tão perto. E o que mudou? Você. Você mudou. Desde que acordei naquele hospital e vi você, algo mudou. E quanto mais te conheço, mais percebo que eu quero te conhecer mais. Eu quero estar perto de você, e isso me apavora. Mas eu não vou fugir só porque tenho medo. Laura sentiu lágrimas nos olhos. E se eu te perder? E se você não perder? E se isso for real? E se a gente tiver algo incrível e você jogar fora por medo de um futuro que pode nem acontecer? Mas pode acontecer. Pode ou não pode. Ninguém tem garantias, Laura. Daniel não tinha. Marcos não tinha. Eu não tenho. Você não tem. Amanhã qualquer um de nós pode não acordar. Mas isso significa que devemos parar de viver hoje? Laura estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo. Rafael se aproximou. Levantou a mão hesitante. Posso? Laura acenou. Ele tocou o rosto dela suavemente, limpando as lágrimas com o polegar. Laura, ele sussurrou. Eu quero te beijar, mas não vou. Não até você estar pronta. Não até você me pedir. O coração de Laura batia descontrolado. E se eu nunca estiver pronta? Então eu espero pelo tempo que for necessário. Por que você se importa tanto? Rafael se aproximou mais,
testa quase encostando na dela. Porque você é incrível. Porque você salva vidas todos os dias. Porque você é forte e inteligente e linda. Porque por baixo dessa armadura toda, você tem o coração mais gentil que já conheci. E porque eu não sinto isso por ninguém há muito tempo. E acho que você também não. Laura fechou os olhos. Eu tenho medo. Eu também. Do quê? De te perder antes mesmo de te ter. De você fugir porque está assustada. De não ser suficiente para você confiar. Laura abriu os olhos. Olhou para aqueles olhos verdes intensos. E pela primeira vez em 3 anos tomou a iniciativa. Ela se aproximou, devagar, dando a ele tempo para recuar se quisesse. Mas ele não recuou. Ela beijou ele primeiro, suave, hesitante, mas real. Os lábios dele eram macios, quentes. Ele respondeu gentilmente, sem pressa, sem pressão. As mãos dele subiram para o rosto dela, segurando com cuidado, como se ela fosse algo precioso. O beijo aprofundou levemente. Laura sentiu cada terminação nervosa acordar, seu coração disparar, algo dentro dela derreter. Quando se separaram, ambos estavam tremendo ligeiramente. Eu ainda tenho medo, Laura sussurrou. Eu sei, mas estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo. E ali, na praia de Ipanema, com o som das ondas ao fundo e a cidade iluminada atrás deles, Laura permitiu-se algo que não permitia há 3 anos. Esperança. Abril de 2024. Laura e Rafael estavam juntos, não oficialmente namorando. Laura ainda resistia a rótulos, mas juntos. Rafael passou a dormir no apartamento dela, algumas noites por semana, e com ele veio vida. Câmeras fotográficas espalhadas pela sala, tripés encostados na parede, fotos pregadas em um mural improvisado que ele criou, livros sobre fotojornalismo empilhados na mesa de centro, roupas masculinas misturadas às dela no armário, produtos de barba no banheiro, tênis dele na porta, bagunça, vida, calor humano. Laura lutava contra isso diariamente, contra o impulso de reorganizar tudo, de manter controle, de manter distância. Mas aos poucos estava aprendendo a deixar ir. Uma noite, eles estavam no sofá, Laura encostada nele, sua cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Rafael com o braço ao redor dela, dedos brincando distraidamente com o cabelo dela. Você trabalha amanhã? Ele perguntou. Plantão de 12 horas. Você? Sessão de fotos em Paraty, capa de revista de turismo. Vou de manhã cedo, volto à noite. Paraty é longe. 3 horas de carro, tranquilo. Laura ficou tensa. Você vai dirigir? Vou, por quê? Seu braço... Meu braço está a 90% recuperado, Laura. O fisioterapeuta liberou. Ainda assim, Rafael percebeu a tensão. Laura, eu vou ficar bem. Zé, você não sabe disso. Ninguém sabe, mas não posso viver com medo. Eu sei, é só difícil. Rafael a puxou mais perto. Eu entendo, mas eu volto. Sempre volto. Mas a tensão continuou crescendo. Laura percebia que estava constantemente preocupada. Quando Rafael saía para fotografar em áreas de risco, quando pegava a moto, agora liberado pelo médico, quando viajava, ela checava o celular compulsivamente, esperando mensagens, confirmando que ele estava bem. Você nunca me diz que me ama, Rafael disse uma noite, quase 2 meses depois do primeiro beijo. Estavam jantando no apartamento. Laura tinha tentado cozinhar. Tentado sendo a palavra-chave. A massa estava grudenta, mas Rafael comia mesmo assim, sorrindo. O quê? Laura perguntou, pegando desprevenida. Você nunca diz. Eu digo. Toda hora. Mas você... Nunca. Laura colocou o garfo na mesa. Rafael. Você sente? Ou ainda está me mantendo à distância? Não é isso. Então o que é? Laura ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei se consigo dizer, porque dizer torna real, e real significa vulnerável. E vulnerável significa que você pode se machucar. Sim. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Laura, eu estou aqui, presente, real, não um fantasma.
Não uma memória. Eu, Rafael, que te ama, que quer estar contigo. Mas eu preciso saber, você sente o mesmo? Eu sinto algo. Algo forte. Mas eu não sei se posso chamar de amor, porque amor significa risco e risco significa dor. Eu sei. Você já me disse isso 1000 vezes. Então, por que continua perguntando? Porque espero que um dia você perceba que amar não é só dor. Também é alegria. Também é vida. E se eu te perder? Rafael se levantou frustrado. E se você não me perder, Laura? Por que você está tão focada na possibilidade de perda que não consegue aproveitar o que temos agora? Porque já perdi. Laura gritou de volta, levantando também. Eu já perdi tudo. Eu tinha uma vida perfeita, um marido perfeito, planos perfeitos. E em um segundo tudo acabou. E eu quase morri com ele. E você quer que eu simplesmente esqueça isso e confie que não vai acontecer de novo? Não. Eu quero que você viva apesar disso, que você escolha viver mesmo sabendo que pode doer. Eu não consigo. Não consegue ou não quer? Laura ficou pálida. Sai. O quê? Sai. Vai embora. Eu não consigo fazer isso agora. Rafael a olhou, magoado. Tá bom, vou embora. Mas pensa no que eu disse. Porque eu te amo, Laura. E quero estar contigo. Mas não posso ser o único lutando por isso. E ele saiu. Laura ficou ali, sozinha no apartamento. Olhou ao redor. As fotos dele na parede. A câmera dele na mesa. O moletom dele no sofá. E desabou. Chorou como não chorava desde o funeral de Daniel. 2 semanas depois. Eles tinham voltado a se falar. Mas as coisas estavam tensas, educadas, distantes. Rafael dormia na casa dele a maior parte do tempo. Eles se viam para jantar ocasionalmente. Mas a intimidade tinha esfriado. Laura odiava isso. Mas não sabia como consertar. Em uma terça-feira à noite, Rafael pediu para encontrá-la. Preciso falar algo importante. Eles se encontraram em um restaurante no Leblon. Neutro, público. Rafael estava nervoso. Laura percebeu imediatamente. O que foi? Ela perguntou depois que pediram. Recebi uma proposta. Uma revista internacional. Documentar a crise de refugiados na fronteira da Venezuela. 6 meses de trabalho. Começando daqui a 3 semanas. O mundo de Laura parou. 6 meses. Sim, é uma oportunidade incrível. Poderia mudar minha carreira. E é uma causa importante. As pessoas precisam ver o que está acontecendo lá. E você vai aceitar? Voz de Laura saiu fria. Eu quero, mas queria conversar contigo primeiro. Por quê? Você já decidiu? Não, ainda não. Mas Laura, isso é importante para mim. É meu trabalho. É minha paixão. E é perigoso. Pode ser. Mas vou tomar todas as precauções. Como você tomou quando bateu a moto? Como Marcos tomou quando foi baleado? Rafael ficou tenso. Isso não é justo. Justo? Justo? Você quer falar de justo? Justo seria você não me pedir para confiar e depois se colocar deliberadamente em perigo. Eu não estou me colocando em perigo deliberadamente. Estou fazendo meu trabalho. Seu trabalho quase te matou. E o seu salva vidas, mas te mantém presa. Rafael explodiu. Você usa esse apartamento, esse hospital, essa rotina como uma prisão. E agora quer que eu entre nessa prisão com você? Eu quero que você fique vivo. Vivo não é o mesmo que viver, Laura. Quantas vezes eu preciso te dizer isso? Laura sentiu lágrimas queimarem. Eu não posso fazer isso de novo. Não posso sentar aqui enquanto você está do outro lado do mundo, em perigo, sem saber se você vai voltar. Eu vou voltar. Você não sabe disso. Ninguém sabe de nada. Você pode ser atropelada amanhã indo para o hospital. Eu posso ter um aneurisma daqui a 1 hora. Não há garantias. Mas há probabilidades. E as probabilidades de algo ruim acontecer em uma zona de conflito são muito maiores. Rafael respirou fundo, tentando se acalmar. Laura, eu entendo seu medo. Eu entendo. Mas eu não posso viver em uma redoma. Não posso abrir mão de quem eu sou, do que eu faço, por medo do que pode acontecer. E eu não posso viver com esse medo constante. Então o que você está dizendo? Laura ficou em silêncio, lágrimas escorrendo.
Estou dizendo que talvez você estivesse certo desde o começo. Talvez eu não consiga fazer isso. Rafael sentiu o coração apertar. Você está terminando comigo por causa de uma viagem de trabalho? Não é só a viagem. É tudo. É o fato de que eu não consigo confiar que você vai voltar. É o fato de que todo dia eu vou acordar com medo. É o fato de que eu prometi para mim mesma que nunca mais passaria por isso. E essa promessa vale mais que o que temos? Essa promessa me manteve viva pelos últimos 3 anos. Rafael encostou na cadeira, derrotado. Entendi. Silêncio pesado entre eles. Então é isso? Rafael perguntou, voz rouca. Eu acho que sim. Você sabe que isso não é proteção, né? Você está destruindo algo real por medo de algo que pode nem acontecer. Prefiro destruir agora do que ser destruída depois. Rafael balançou a cabeça incrédulo. Você é tão inteligente, Laura, tão brilhante, mas nisso você é covarde. A palavra cortou como faca. Talvez eu seja, mas pelo menos sou uma covarde que não vai acordar um dia e descobrir que perdeu mais alguém. Rafael levantou, jogando dinheiro na mesa. Sabe o que é mais triste? Que Daniel amou você. Completamente. E provavelmente teria dado tudo para ter mais um dia com você. E você está jogando fora a chance de ser feliz de novo por medo. Ele não teria querido isso para você. Não fala do Daniel. Por quê? Porque dói? Bom, porque você está usando a morte dele como desculpa para não viver. E isso é covarde e injusto com a memória dele. Laura ficou pálida. Rafael pegou a jaqueta. Eu aceito a proposta, vou para a Venezuela. E quando eu voltar, eu espero que você tenha descoberto o que realmente quer, porque eu te amo, mas não posso te salvar de você mesma. E saiu. Laura ficou ali, sozinha na mesa, pessoas jantando ao redor, vida normal continuando. E ela sentiu como se o mundo tivesse acabado de novo. As 2 semanas seguintes foram as piores de Laura desde o luto por Daniel. Ela voltou à velha rotina. Mas agora era diferente, porque agora ela sabia o que estava perdendo. O apartamento estava silencioso demais, vazio demais. Ela tinha tirado as fotos que Rafael havia colocado na parede, guardado as câmeras dele em uma caixa. Lavado os lençóis para tirar o cheiro dele. Tentado apagar ele como tinha apagado Daniel, mas não funcionava, porque ela via Rafael em tudo. Na praia onde ele a levou para ver o nascer do sol, na cafeteria onde tomaram o primeiro café, nas ruas do Alemão onde ela sorriu de verdade pela primeira vez em anos. No trabalho, ela estava funcionando no automático, eficiente, mas distante, mais fria que nunca. Doutora Laura está pior do que antes, os residentes comentavam. Algo aconteceu. Será que foi aquele cara, o fotógrafo que estava sempre esperando ela? Provavelmente, relacionamentos nunca dão certo. Laura ouvia, mas fingia não ouvir. Uma noite, sua irmã Marina apareceu no apartamento sem avisar. Abre essa porta, Laura. Marina, não estou com cabeça para visitas. Não me importo. Abre ou eu chamo o síndico. Laura abriu. Marina entrou como um furacão. Olhou ao redor. O apartamento estava impecável, vazio, sem vida. Você fez de novo. Fiz o quê? Apagou tudo. Voltou para essa prisão. Não é uma prisão, é minha vida. Isso não é vida, Laura, Marina gritou. Isso é existência. Você está morrendo um pouco todo dia e não percebe. Estou me protegendo. De quê? De ser feliz? De amar? De viver? De dor? De perder de novo? E você acha que não está sentindo dor agora? Olha para você. Você está destruída. Laura sentiu as defesas racharem. Eu não sei o que fazer, Marina. Ele quer ir para uma zona de conflito, por 6 meses, e eu não consigo simplesmente aceitar e fingir que está tudo bem. Ninguém está pedindo para você fingir. Está pedindo para você confiar. E se ele não voltar? E se ele voltar? Laura, você está tão focada no pior cenário que não consegue ver todas as outras possibilidades. Porque já vivi o pior cenário, sei como é. Marina sentou ao lado dela no sofá, pegando a mão dela. Eu sei. E foi horrível. Eu vi você destruída quando Daniel morreu. Pensei que você nunca mais voltaria a ser você mesma. E você não voltou.
Você virou essa versão congelada. Mas então Rafael apareceu. E pela primeira vez em 3 anos, eu vi minha irmã de volta, rindo, sorrindo, viva. E olha no que deu. Deu em você sabendo que ainda é capaz de sentir. Deu em você percebendo que ainda pode amar. Isso não é fracasso, Laura, isso é vitória. Não parece vitória. Porque você escolheu a dor, de novo. Você preferiu terminar antes que ele pudesse te deixar. Mas sabe o quê? Ele não estava te deixando. Ele estava indo trabalhar. E ia voltar. Mas você não deu essa chance. Laura começou a chorar silenciosamente. Eu tenho tanto medo, Marina. Eu sei, mas sabe o que Daniel te diria se estivesse aqui? O quê? Ele te diria para ser feliz, para viver, para amar de novo. Porque ele te amou. E pessoas que amam de verdade querem a felicidade do outro, mesmo que elas não estejam mais lá. Como você sabe? Porque eu conhecia o Daniel, e ele era bom, e te amava demais para querer te ver assim, trancada, com medo, sozinha. Laura soluçou. Eu amo o Rafael, eu amo tanto que dói, e eu tenho pavor de perder. Então luta por ele, vai atrás dele, antes que seja tarde. E se já for tarde? Só tem um jeito de descobrir. Junho de 2024, 2 meses desde que Rafael partiu para a Venezuela. Laura não tinha entrado em contato. Orgulho, medo, vergonha. Mas todas as noites olhava o Instagram dele, as fotos que postava, refugiados, famílias, crianças, sempre com legendas tocantes sobre humanidade e esperança. Ele estava vivo, bem, fazendo o trabalho dele. E ela estava aqui, morrendo lentamente de arrependimento. Era uma quinta-feira como outra qualquer. Laura estava supervisionando um procedimento na UTI quando seu celular tocou. Número desconhecido, internacional. Normalmente ela ignoraria, mas algo a fez atender. Alô? Doutora Laura Santos? Voz feminina, sotaque espanhol. Sim, quem fala? Meu nome é Carmen Rodrigues, da Cruz Vermelha Internacional. Você está listada como contato de emergência de Rafael Costa. O mundo de Laura parou. Coração disparou. Mãos começaram a tremer. O que aconteceu? Voz saiu rouca, desesperada. Houve um incidente na fronteira. Um grupo armado atacou o campo de refugiados onde ele estava documentando. Sr. Costa foi ferido. Ferido como? Quanto? Onde? Ferimento por arma branca no braço esquerdo e contusões. Ele está estável, mas precisando de tratamento médico adequado. Estamos transferindo ele para Boa Vista. Ele pediu por você. Eu vou. Agora. Qual hospital? Hospital Geral de Roraima. Mas, doutora, vai demorar pelo menos... Eu estou indo. Laura desligou. Olhou ao redor da UTI. Pacientes, monitores, sua vida. E pela primeira vez escolheu diferente. Doutor Henrique, ela chamou. Preciso que assuma meus pacientes. Emergência familiar. Vou viajar. Agora? Laura, você está no meio do... Agora. Por favor. Algo no olhar dela fez ele concordar. Tudo bem, vai, eu cubro. Laura correu. Pegou o Uber para casa, jogou roupas em uma mochila, pegou o primeiro voo para Boa Vista, nem se importou com o preço, comprou na hora. No avião, durante as 4 horas de voo, ela não conseguiu parar de pensar. Por favor, deixa ele estar bem, por favor. Eu prometo que vou dizer que o amo. Eu prometo que vou confiar. Só deixa ele estar bem. Quando pousou em Boa Vista, pegou o táxi direto para o hospital. Chegou desarrumada, cansada, desesperada. Rafael Costa, onde ele está? Perguntou na recepção. Quarto 204, mas... Laura nem esperou. Subiu as escadas correndo, encontrou o quarto, respirou fundo, bateu, entrou. E ali estava ele. Rafael estava sentado na cama hospitalar. Braço esquerdo enfaixado, rosto com algumas escoriações, mas consciente, vivo. Ele olhou para ela com olhos arregalados, surpresos. Laura! E então, ela fez algo que não fazia há 3 anos. Correu e se jogou nos braços dele. Rafael a segurou com o braço bom, puxando ela para perto. Laura estava soluçando no ombro dele. Você veio.
Ele disse, voz emocionada. Claro que vim, seu idiota. Ela chorou. Quando eu recebi a ligação, eu pensei que tinha perdido você e que nunca tinha te dito... Dito o quê? Laura se afastou apenas o suficiente para olhar para ele. Que eu te amo. Eu te amo, Rafael. Eu te amo tanto que dói. E eu tenho medo, sim. Mas perder você é muito pior que qualquer medo. E eu sinto muito. Sinto muito por ter terminado. Por ter sido covarde, por não ter confiado. Rafael tinha lágrimas nos olhos também. Eu também te amo. Nunca parei. Você voltou. Você prometeu e voltou. Sempre volto. Sempre vou voltar. Eles se beijaram, desesperadamente, como se fossem se perder de novo a qualquer momento. Quando se separaram, Rafael riu através das lágrimas. Você voou para Roraima por mim. Voaria para o fim do mundo por você. Isso é bem longe. Não me importo. Rafael a puxou para mais perto. Fica comigo, aqui, agora, sempre. Sempre. E naquele hospital simples em Boa Vista, a milhares de quilômetros do Rio, Laura finalmente entendeu. Amar era arriscar. Mas não amar era morrer um pouco todo dia. E ela escolhia viver. Agosto de 2024. Rafael voltou definitivamente ao Rio 2 meses após o incidente. E dessa vez, não saiu mais. Ele continuou fotografando, mas mudou o foco. Histórias locais, ONGs no Rio, projetos sociais, trabalhos que permitiam ele voltar para casa toda noite, para ela. Laura aprendeu a deixar ir o controle, a confiar, a viver no presente em vez de no medo do futuro. O apartamento deles, porque agora era oficialmente deles, era uma mistura perfeita de organização e caos. Metade impecável, metade bagunçado. Fotos nas paredes, livros médicos e fotográficos dividindo espaço. Câmeras e estetoscópios. Vida. Eles brigavam às vezes, sobre bobeiras, sobre coisas importantes, mas sempre voltavam um para o outro, porque amor não era perfeição, era escolha, todos os dias. Marina visitava frequentemente e adorava dizer: eu avisei que você precisava lutar por ele. E Laura ria, porque era verdade. Em uma noite de setembro, Laura voltou do hospital e encontrou o apartamento às escuras. Rafael? Ela acendeu a luz, e ele estava lá, na sala, com velas acesas, música baixinha tocando. O que é isso? Ela perguntou sorrindo. Vem aqui. Laura se aproximou. Rafael pegou a mão dela. Laura Santos, há 9 meses você entrou na minha vida da pior forma possível, me atendendo em uma emergência depois que eu quase morri. E desde então, você me mostra todo dia o que significa realmente viver. Rafael, deixa eu terminar. Você me ensinou que coragem não é não ter medo. É fazer as coisas certas, apesar do medo. Você enfrenta seus medos todos os dias por mim. E eu quero passar o resto da minha vida enfrentando os meus por você. E então, ele se ajoelhou. Laura colocou a mão na boca, lágrimas já escorrendo. Rafael tirou uma caixinha do bolso. Eu sei que você prometeu nunca mais amar. Eu sei que foi difícil quebrar essa promessa. Mas casa comigo mesmo assim? Promete ficar comigo para sempre? Brigar comigo? Rir comigo? Viver comigo? Laura estava soluçando e rindo ao mesmo tempo. Sim. 1000 vezes sim. 1 milhão de vezes sim. Rafael colocou o anel, simples, delicado, perfeito, no dedo dela e se levantou. Eles se beijaram. Longo, profundo, cheio de promessas. Eu te amo, Laura sussurrou. Eu te amo mais. Impossível. Vamos passar a vida competindo, então. Laura riu. Aquela risada livre, genuína, feliz, porque ela tinha aprendido a lição mais difícil de todas. Prometer nunca mais amar era fácil, era seguro, era vazio. Mas amar de novo, apesar de todo o medo, toda a dor, todo o risco, isso era viver. E Laura escolhia viver, todos os dias, com ele, para sempre. 2 anos depois do acidente que os juntou, Laura e Rafael se casaram na praia de Ipanema, ao pôr do sol. Foi uma cerimônia pequena. Família, amigos íntimos, pacientes de Laura, crianças do alemão que Rafael fotografava.
Quando chegou a hora dos votos, Laura disse: há 4 anos eu prometi nunca mais amar. Eu construí paredes tão altas que ninguém poderia atravessar. E então você chegou, teimoso, imprudente, persistente, e derrubou cada tijolo. Rafael, você me ensinou que amar não é fraqueza. É a maior coragem que existe. Prometo passar todos os dias do resto da minha vida sendo corajosa com você. Rafael, com lágrimas nos olhos, disse: Laura, você salvou minha vida 2 vezes. Primeiro no hospital. Depois, quando me mostrou que viver não é apenas sobreviver. É sentir, é arriscar, é amar. Prometo voltar para você todos os dias. Prometo ser digno dessa confiança. Prometo te fazer rir quando você quiser chorar. E prometo nunca deixar você esquecer o quanto é incrível. Eles se beijaram enquanto o sol se punha no mar. E enquanto a cidade maravilhosa testemunhava mais uma história de amor, Laura olhou para o céu e sussurrou mentalmente: obrigada, Daniel, por me amar, por me ensinar o que é amor e por me deixar amar de novo. Eu nunca vou te esquecer, mas também não vou mais viver no passado. Vou viver, de verdade, como você teria querido. Que assim, 2 pessoas que juraram nunca mais amar, descobriram que algumas promessas são feitas para serem quebradas, porque o amor sempre encontra um caminho. Sempre.